Então vamos para a nossa última pergunta. Como crescer no dom de profecia? Tem umas escolas por aí, né? Discurso bom, indicam-nos aí. Eu acho que... Não, vai. Não deixa eu falar, porque senão vai... Tá bom. Acho que, assim, da minha parte, eu diria que ler a Bíblia com a atenção da forma que Deus fala. Porque o que é interessante é que o livro de Provérbios é como se ele fosse um olhar atento para Deuteronômio. Me parece que o cara de Provérbios disse assim: quando eu olho Deus dando a lei a Israel, parece que eu estou compreendendo a forma como ele gosta que a vida aconteça. E aí ele vai e aplica aquilo tudo à vida, coisas que a lei não falou, mas ele olha para aquele padrão, ele olha, mas Deus gosta disso aqui, então trabalha. Deus gosta da forma que a formiga anda, então olha para a formiga. Não é que só a formiga em si dá uma informação, é que ela vai tem a ideia de a Torá como sabedoria, né? Mas eu entendo que é isso. Então eu acredito que a pessoa que quer ficar atenta à voz de Deus, ela fica atenta porque ela é aqui é a casa dela. Ela, quando escuta uma palavra para discernir se é de Deus ou não, ela está tão dentro da casa dela que ela percebe, isso aí não parece a forma que o meu Deus falaria. Porque ela está ouvindo. Porque ela está aqui dentro. Então, eu acredito que às vezes a gente fica, mas quando é que a gente vai discernir ou não? Alguém falou muito bem ontem, você está andando com Deus, enquanto você anda com Deus, não é possível que você não consiga dizer, né? Eu conheço a voz do meu Pai. Então, essa seria a primeira coisa. A segunda coisa é tenha humildade na forma de lidar com isso. Então, por exemplo, o lance de Atos, né? Um assunto... No capítulo 21, quando Paulo chega em Tiro, há profetas em Tiro que dizem assim, pelo Espírito... O texto diz assim, e pelo Espírito os profetas disseram, não vá para Jerusalém. Só que Paulo disse lá, né? Que o Espírito está dizendo para ir para Jerusalém. Mas peraí, agora tem profeta em Tiro dizendo para ir para Jerusalém? E a ideia é que esses profetas ouviram a mesma coisa que Ágapo falou e interpretaram de novo. Então a grande ideia é, tome cuidado que quando você escutar, junta o conselho de sabedoria. Para saber, você errou e tal. Então tem que ter humildade para reconhecer isso também. Então você pode usar algumas palavras quando você receber algo com a pessoa. Você pode dizer que acha que foi isso, que foi não é pecado não, isso não é descrença, entendeu? Esse é o ponto. Você não está sendo descrente quando Deus fala algo para você falar para outra pessoa e você chega para ela e diz assim, eu estava orando e eu acho que foi Deus que colocou isso no meu coração. E acho que foi Deus que colocou essa impressão no meu coração, não tenho certeza, ore junto, sei lá, chama alguém para ouvir e tal. Então esse seria meus dois conselhos, assim, viva dentro da palavra para identificar a voz do seu Pai primeiro aqui, e vai ficar mais, não tranquilo, não fácil, mas a relação vai ficar melhor de saber se foi Ele que falou ou não. E a outra é ter a humildade de receber aquilo e não ser tão orgulhoso, achando que Deus não pode falar com você, ou achando que é Deus com certeza, porque você é tão espiritual que não tem como Ele não falar com você. Essas duas coisas precisam ficar em equilíbrio. Sim. Às vezes também você precisa de tempo para interpretar. Esse é um exemplo, né? É interessante que Ágabo aparece outra vez em Atos. E ele era um cara reconhecido. E o texto não diz que o Ágabo fez essa interpretação. Sim. Porque ali você fica entre os profetas e Paulo, né? Paulo diz que o Espírito mandou ele para Jerusalém. Né? E os outros estão dizendo que não. Né? Então, é aceitável isso, que cristãos tenham dúvidas, divergências sobre exatamente qual a interpretação do que está sendo dito agora, do que Deus está orientando a gente em termos circunstanciais e tudo. E às vezes uma pessoa acerta no momento e erra no outro, tem gente que acerta mais. Tem uma história interessante de um pastor, eu contei para você, que orou, o pai da Alessandra era estéril e comprovado e tudo, e por isso ela foi adotada. Mas a mãe dela sempre orou para ter criança. E um dia ela foi orar com esse pastor
que em termos doutrinários não era a melhor coisa do mundo, não. E ele foi orar e Deus mostrou para ele, enfim, um processo, e ele disse para a mãe da Alessandra que ela ia ter filhos, disse quantos filhos ia ter e disse a ordem dos filhos, que ia ser um menino, uma menina e um menino. E disse que quando mais ou menos ia acontecer. E o negócio se cumpriu, batata, na ordem certinha. Resultado, a família toda converteu, quase toda. A família toda converteu. E esse cara era muito usado por Deus, sabe? E eu até contei isso. Ele também disse para a Alessandra que ele ia casar com um cara rico. Ou é rico espiritualmente... Tudo vai da interpretação, tá vendo? Ou eu vou ficar rico... ou é o próximo. Ou o cara viajou, né? Vai saber. Porque eu já vi muitas vezes Deus usar pessoas e às vezes elas saíam da marca ali, erravam os negócios. Então, de novo, eu queria insistir nisso, sabe? Que a Bíblia é infalível. O pregador não é, o conselheiro não é, quem fala em línguas, o profeta também não é, o profeta atual, né? Congregacional. Mas a gente não deve apagar o espírito, né? Eu acho que a gente precisa ficar mais aberto para isso. Mas só fechando essa questão de como se preparar. Eu acho que é importante ficar atento. Eu acho que é importante ficar atento. E ficar atento ao que vem também no coração. Eu esqueci agora, eu deixei lá na Bíblia, enfim. Eu acho que é no Salmo 20, se não estou enganado. Tem um momento em que o salmista está orando e a certa altura no Salmo ele fala assim, ele pôs isso no Salmo: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E aí ele continua falando: buscarei, pois, a tua presença. É muito interessante, porque o que nós temos nesse Salmo é o relato de uma experiência de oração em que, no meio da experiência, Deus falou com o cara. Mas o que Deus falou com ele foi alguma coisa muito, muito simples, assim, não foi um grande fato, foi um chamado, né? Vem para mim. E aí ele ouviu isso, ele falou: cara, isso Deus falou de modo especial. Aí ele incluiu aquilo ali e aí ele responde: buscarei, pois, a tua presença. E o mais interessante é que o Salmo inteiro é inspirado por Deus, né? Então, eu acho que isso dá uma pista, é que às vezes a coisa vem assim, como coisas que ocorrem a você. Mas não é que tudo que ocorre a você é Deus ou qualquer coisa, né? Dependendo do seu problema psiquiátrico, pode ser um pensamento intrusivo, né? Então, você pode precisar de um tratamento. Mas pode não ser, pode ser realmente uma experiência de Deus falar com você por meio de um versículo e tal. Então, fique aberto. Você vai ler a Bíblia, você não está só lendo a Bíblia. É a palavra de Deus, o Espírito Santo está comprometido com aquilo. Leia a Bíblia esperando que Deus vai falar com você. Então, eu acho que é necessário ter uma disposição, uma abertura intencional para ouvir Deus também.